Alô, meus amigos. Mais uma edição do programa podcast Gente que Fala. Hoje eu trago aqui o meu amigo de muitos anos, Floriano Pêsaro. Seja bem-vindo, Floriano. Mas olha aqui quem eu trouxe. Ele foi vereador uma vez, duas vezes, vereador de São Paulo, deputado federal, atuou como secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e também da cidade de São Paulo, diretor de gestão corporativa da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E você também é sociólogo, É isso não é? mesmo, é isso Pêsaro, mesmo. sociólogo. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, aqui pertinho, na maternidade de São Paulo, Eu nasci aqui lá na Vila também. Paulista. E eu sempre, quando dizem isso, eu não me lembro de ter visto você lá. Eu nasci um pouquinho depois, Você nasceu depois, na Frei Caneca, né? na Frei Caneca. Hoje não existe mais. Paulistano da Gema. Eu acho que nem o prédio existe mais. Acho que não. É. Mas tem outras maternidades ali na região. Né? Sim, tem várias. É. Mas nós somos paulistas da Gema mesmo. A sua infância foi onde? Em que bairro? Olha, assim que eu nasci, eu fui morar no Sumaré. Né? O Sumaré, que não é o Sumaré de hoje, né? Tão Sim. desenvolvido. O Sumaré era um pouquinho afastado do centro da Sim. cidade. Era um bairro bastante residencial, em que tudo se fazia na rua. E, em seguida, nós fomos morar aqui, nos Jardins, em Cerqueira César, perto da Padre João Manuel, na Ministro Rocha Azevedo. E, em seguida, meu pai construiu uma casa. Meu pai é engenheiro civil, está vivo, Graças a Deus. Com 89 anos, cabeça excelente. E Giorgio Angelo Eduardo Pêsaro é o meu pai. E italiano, nascido em Milão, se tornou cidadão brasileiro depois da Segunda Guerra Mundial, vindo para cá, fugindo do nazifascismo, né? O fascismo na Itália muito forte, perseguindo os judeus. Sim. E eles vieram com uma mão na frente e outra atrás, mas dentro da cultura judaica, né? Chamado do povo do livro, muito estudo, muita dedicação. Se tornou engenheiro pela Faculdade Mackenzie, pela Universidade Mackenzie, e construiu, né? Se tornou um grande construtor na cidade de São Paulo. Construiu a nossa casa na Rua Suíça, no Jardim Europa, perto do final do bonde da Augusta, que fazia o retorno ali na Praça do Vaticano. Nossa, eu fui tantas vezes lá. Eu morava na Iguatemi. Então, que era o fim, né? É. Era o limite ali, porque depois tinha o rio, né? E acho que o rio ainda não estava devidamente como é que chama isso? Retilíneo, né? Eles refizeram lá o leito do rio, né? A Companhia City, né? Que urbanizou toda aquela região. Mas eu lembro que era assim, era o fim do ponto do bonde. E a gente brincava muito, andava de bicicleta. Era uma cidade muito acolhedora, muito Morávamos tranquila. perto. Eu sou bem mais velho que você, mas morávamos perto. Eu tenho uma lembrança muito triste dessa praça onde o bonde fazia a curva, porque meus avós foram nos visitar lá embaixo na Rua Iguatemi e depois fomos a pé para eles pegarem o bonde para ir embora. E tínhamos um cachorro chamado Tabu, era um cachorro preto, grande, bonito. O bonde parou e o cachorro foi dormir embaixo do bonde, e a gente não percebeu. Quando o bonde caiu, cortou o cachorro pelo meio, né? Oh, meu Deus. Imagina, na época, eu era criança, né? Meu. Para a cabeça da gente, isso é um martírio danado. Né? Mas eu lembro que era um bairro muito gostoso, muito arborizado, né? Era um É. bairro construído pela companhia inglesa City e fez o Jardim América, né? O Jardim Europa. E a gente morou muito bem. Era uma casa construída por ele, pelo meu pai, então ele construiu do jeito que ele queria. E eu morei praticamente a vida toda até a Ali vida era Jardim adulta. Europa, né? Jardim Europa. Mas é que hoje, olhando o Jardim Europa hoje, bom, esse é um bairro de classe AA, né? Elite da elite e tal. Naquela época era um loteamento, né? Era um loteamento e era longe da cidade, né? Quer dizer, você precisava pegar o bonde, subir toda
a Avenida Europa, a Rua Isso. Colômbia, a Rua Augusta, passar pela Paulista, aqui no Espigão, onde nós estamos agora, depois descer a Augusta para chegar lá no Patriarca, lá embaixo, né? É isso mesmo. Quanta história, hein? Quanta história. Eu fazia de bicicleta, eu amava andar. Eu sempre fui ciclista, né? A vida inteira eu fui ciclista. E nadador também. E são os 2 esportes que eu mais gosto. Eu devo meus ombros largos, minhas costas largas à natação. O seu nome Pesaro também é de origem italiana. Italiana do Norte. Pesaro. Pesaro é uma cidade na Itália, Sim, né? No Adriático, próximo a Veneza, uma cidade portuária, uma cidade industrial. E os judeus que migraram para a Península Itálica, né? Quer dizer, para Bota, e para a Europa como um todo, mas muitos dos italianos, dos judeus que migraram da Judéia para a Europa, nas primeiras diásporas, adotaram nomes de cidades como sobrenome. Sim. Né? Então, Pesaro é um sobrenome de cidade. Quando você pega alguém que tem sobrenome de cidade italiana, em geral é de origem judaica. Sim. Floriano, você escolheu Sociologia por quê? Bom, essa foi uma decisão assim muito anterior à faculdade. É curioso isso, né? Quando eu estava na escola, eu tinha um professor. Eu estudei no Colégio Palmares, aqui em São Paulo, na Pedroso de Moraes. E eu tinha um professor que chamava César, e o César era um filósofo, era um cientista político, era um cientista social, e ele nos deu 3 matérias no ensino médio. Ele deu filosofia, psicologia e sociologia. Então, eu estudei na escola ainda de personagens, né, autores, que depois eu fui ver, me aprofundar na faculdade, como, por exemplo, Emily Durkheim, né, o Max Weber, o mesmo Karl Marx. Eu li Karl Marx, né, o Capital, no ensino médio, você imagina. Né? Então, isso foi me chamando a atenção para o que a gente chama de psicologia social, que é a sociologia. Né? Então, assim, do mesmo jeito que o psicanalista, o psicólogo, né, o descendente de Freud, Jung, Lacan, né, ele vem para o estudo do indivíduo. Nós, sociólogos, a gente estuda para estudar a sociedade, ou seja, o coletivo, não o indivíduo. E eu chamo de psicologia social porque é isso, né? É entender como é que cada indivíduo, no relacionamento coletivo, se comporta. Uma coisa é você estar dentro de casa, sozinho, né? Você tem um determinado comportamento. Outra coisa é quando esse comportamento está no coletivo. Quais são as mudanças, né? Por que você tem efeitos, como um efeito chamado manada, né? Quando todo mundo vai para uma mesma direção, sem um raciocínio, sem um pensamento um pouco mais apurado, ou como se constrói uma liderança, né? O que uma liderança pode ser ruim, pode ser boa, né? Porque todos esses fenômenos sociais, a violência, né? A pobreza... Você conseguiu pôr isso em prática porque foi secretário 2 vezes de secretarias eminentemente sociais, né? Total. Bem-estar social, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Até um pouco antes disso, Fausto, eu diria o seguinte: eu tive 2 paixões logo no início da minha formação intelectual. A primeira foi a política, propriamente dita, né? E a segunda, a sociologia. Então, eu acabei me especializando na faculdade, depois na pós-graduação, na ciência política e na sociologia. A sociologia para entender um pouco os fenômenos sociais globais, né? Então, e é por isso que eu escrevo tanto artigo, e eu gosto de escrever esses artigos, que são publicados lá no Orb News, né? Que, aliás, é um site que eu recomendo, né? O orbnews.com.br, né? Obrigado. Porque entender esses fenômenos globais, né? A geopolítica e como isso interfere nas nossas vidas, é fundamental para quem quer transformar alguma coisa, mesmo que seja ao seu redor. De um lado. E de outro lado, a questão da ciência política, ou seja, quais são as decisões e por que elas são tomadas do ponto de vista político e como elas interferem na vida das pessoas, né? Então, essas foram minhas 2 paixões. Eu na faculdade, já comecei a exercitar
né? Eu fui presidente do CEUPS, que era o Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu estudei na USP. Em seguida, eu fui representante discente na congregação da Faculdade de Filosofia. E, por último, o meu último cargo eletivo na USP foi membro do Conselho Universitário, né, que é o parlamento da Universidade de São Paulo. Sim. Então, eu tive 3 eleições na universidade, essa última, eu lembro, mais de 3.000 votos em toda a Universidade de São Paulo. Cheguei a disputar o Diretório Central dos Estudantes, o DCE da USP, né, que na época tinha hoje a gente não escuta falar muito, mas na época tinha uma atuação política impressionante, com manifestação na rua, na porta da universidade, né? Tinha um caldo de debate político, né, ideológico. Não é isso, nós contra eles, ou esquerda e direita. Era muito mais sofisticado o debate. De hoje, né? Empobreceu. Hoje nós temos um debate político pobre. Era um debate político ideológico. Várias tendências ideológicas. Tinha um espectro político ideológico. Não era só lembrar das figuras, né, da época. Lógico, grandes lideranças. De esquerda e de direita, e de centro, e de meio, e daqui e dali e tal. Bom, então, logo em seguida da faculdade, aí eu fui trabalhar com meu pai, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos. Fui trabalhar com meu pai, o que era ótimo, porque era uma outra faculdade, né? O trabalho é um outro exercício de aprendizado impressionante. Meu pai era muito duro, cobrava muito, né? Uma história de vida de muita luta, de muito sofrimento e de muita superação. E eu aprendi isso com ele, né? Mas logo em seguida veio a campanha de 94 do presidente Fernando Henrique Cardoso. Não, perdão. Antes já tinha a campanha do Montoro, candidato a prefeito em 88. Ficou doente, teve uma pneumonia, entrou o Serra para ser candidato a prefeito de São Paulo, quando ganhou a Luiza Erundina. Sim. E eu, então, me engajei na campanha do Serra voluntariamente. Eu tinha 18 para 19 anos, estava enlouquecido com aquele negócio todo. E comecei a fazer campanha, ir para a rua e debater e tal. O Serra perdeu a eleição. Logo em seguida veio a campanha de 90, o movimento MCP, Mário Covas presidente. Me engajei, aí já tinha sido criado o PSDB, né? O meu primeiro partido. Me engajei, trabalhei, andava junto com o Mário Covas, um sujeito extraordinário, um aprendizado infinito. Muito com ele, né? Muito. E era o debate com o Maluf, né? Então eram 2 monstros da política, da direita e da esquerda, porque o Covas era um social-democrata, né? Ele, digamos, era um centro-esquerda, né? E o engenheiro da Poli. Aliás, o Maluf também, engenheiro da Poli. Então eram 2 politécnicos. Imagina o nível intelectual. Nos debates eles repetiam sempre isso. Os dois mas era um privilégio de São Paulo, e para o Brasil, ter 2 homens com a estatura política e de formação, né? Aí o espectro político, aí cada um decide, mas assim, a formação dos 2 era impressionante. E logo em seguida, depois de 94, veio a campanha presidencial. Eu trabalhei, aí sim, engajado, já corpo e alma na campanha do presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique se elegeu presidente em 94. Em 95, 6 de fevereiro de 95, eu vou a Brasília, convidado pelo presidente para trabalhar na assessoria parlamentar da presidência da República. Eu tinha 26 anos. E fui acolhido pelo presidente Fernando Henrique, pelo Clóvis Carvalho, o ministro Clóvis Carvalho, chefe da Casa Civil. E aí a minha carreira política e profissional se deu nesse campo da social-democracia, com esses grandes líderes que eu vou ao longo do programa aqui citar, porque eu sou muito devedor a eles. Perfeito. Grato, né? Gratidão. Muito grato. É uma qualidade essencial do homem, eu acho. Você participou da criação do FIES, né? Foi nesse bojo do meu trabalho profissional em Brasília que eu trabalhei os primeiros 4 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso na presidência da República, na Casa Civil, como assessor parlamentar do presidente, onde nós fizemos todo o esforço das reformas da ordem econômica do país. A quebra do monopólio do petróleo, a quebra do monopólio das telecomunicações, a nova lei da navegação de cabotagem, a nova lei da empresa brasileira e a primeira reforma da Previdência. E, por último, a emenda da reeleição, que era a emenda 001 de 95,
do deputado Mendonça Filho, que nós aprovamos, então, a reeleição do presidente Fernando Henrique. Era um mandato de 4 anos, né, na Constituição, não, 5 anos na Constituição, e nós aprovamos o mandato de 4 com mais 4. Uma reeleição é como se fosse um recall. Ele dobrou, no meio do mandato, você faz um recall, se quer que continue ou não. Até hoje, o único presidente que perdeu a reeleição foi o presidente Bolsonaro, que não se reelegeu, porque todos os outros tiveram um recall no meio e foram chamados a continuar, né? E aí, nesse capítulo, eu fiquei 4 anos com o presidente Fernando Henrique. Quando terminou o primeiro mandato, em 1998, ele perguntou se eu queria continuar com ele lá ou se eu tinha alguma outra ideia, e eu disse, olha, eu gostaria de ter um trabalho mais executivo, porque eu sempre tive um perfil tecnopolítico, ou seja, eu sempre tive um perfil executivo e político, mas mais executivo até do que político. E ele falou, então procura o ministro Paulo Renato, ministro da Educação. Sim. Eu fui conversar com o Paulo Renato, e o Paulo Renato me convidou para criar um novo programa de crédito educativo, porque o Creduc, na época, estava numa situação muito debilitada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista organizacional, e eu organizei e criei um novo programa, o financiamento estudantil. Fui buscar a inspiração na Colômbia, que tinha lá a APSE, que era a Associação Pan-Americana de Crédito Educativo. Trouxe ideias dessa associação, fiquei lá 2 semanas aprendendo, estudando na APSE. Voltei com um programa desenhado, apresentei ao ministro Paulo Renato, que apresentou ao presidente Fernando Henrique, e nós criamos, então, em 1999, o FIES, o Financiamento Estudantil, que está aí até hoje, funcionando e financiando milhares de estudantes brasileiros no ensino superior privado. Veja só com quem você lidou, que você já citou aí, Paulo Renato, Serra, Mário Covas, Fernando Henrique. Arnaldo Madeira. Trabalhei sim, com o Arnaldo Madeira, fui secretário adjunto executivo dele na Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, no segundo governo do presidente Geraldo Alckmin. O Alckmin era governador e eu voltei de Brasília em 2003, quando o presidente Lula assumiu. Voltei para São Paulo e o governador Alckmin e o Arnaldo Madeira me convidaram para ser o secretário executivo da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo. Então, veja só, eu trabalhei diariamente e proximamente, né, diária e proximamente, do Alckmin, do Serra, do Arnaldo Madeira, do Paulo Renato, do Clóvis Carvalho e do presidente Fernando Henrique, né? E também, para fazer justiça, fui secretário do Kassab, que também é um grande político, uma grande cabeça política. Bolsa Escola, você criou a Bolsa Escola. Foi logo em seguida, né? Entre 99 e 2000, o FIES se consolidou. Quando saí do programa, tinham 160 mil estudantes estudando graças ao financiamento estudantil. E aí o Paulo Renato me recrutou e disse, olha, nós temos um novo desafio. Tinha acabado de aprovar o Fundo Social de Emergência, que era um fundo criado para financiar a educação. O Paulo Renato. Olha lá, olha as nossas fotos aí, que legal. Então, aqui já era a criação do Bolsa Escola. Poxa, dizem que a gente não envelhece, né? Dá uma olhada aqui, era um garoto. Não, você não mudou muito. Era um garoto, olha. Ali é no Palácio do Planalto, ali é no Palácio da Alvorada, na biblioteca do Palácio da Alvorada, a assinatura da lei de criação do programa Bolsa Escola Federal. Aqui já é a entrega do cartão 4 milhões. Vocês vejam, tá o Alckmin, o presidente Fernando Henrique, Paulo Renato. Essa é a Mauro Imagem. Mauro Imagem. Sim, campeã, né? Eu. E aqui era o prefeito de Osasco, Celso Gílio. Você lembra bem do Celso? Gílio, faleceu. E aqui é a Eliana da televisão. A Eliana. Sim. Então, esse foi o evento da entrega do cartão 4 milhões. Nós, em 2 anos de implantação do programa, chegamos a 10 milhões e 700 mil crianças, 5 milhões de mães de famílias atendidas pelo programa Bolsa Escola Federal, que foi substituído já no governo Lula pelo programa Bolsa Família. Isso então, eu ia perguntar. É o mesmo programa. O Bolsa Família se ampliou, né? O Bolsa Escola foi criado a partir de uma inspiração do professor Vilmar Farias, que era o grande intelectual, junto com a professora Ruth Cardoso, esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eram os grandes pensadores do desenvolvimento social no Brasil. E no momento em que a gente conseguiu ter recursos do Fundo Social de Emergência
na época aprovado pelo Congresso Nacional. Deu ao programa 2 bilhões de reais para o financiamento desse programa, 2 bi na época. Isso nós estamos falando de 2000, ano 2000, 2 bi, há 25, 26 anos atrás. E então eu coordenei a criação e implantação desse programa em 5.567 municípios brasileiros, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Criamos o primeiro cartão do cidadão que está lá, né? Que era o cartão do Bolsa Escola. Foi um programa, assim, fabuloso, uma experiência incrível e que me deu uma experiência organizacional, executiva que eu nunca tinha tido. Floriano, você se assustou quando o Geraldo Alckmin decidiu ser vice do Lula? Houve um impacto, né? Houve um impacto, porque, inclusive no meu caso, assim como no caso dele, e no caso de muitos tucanos que tratam a política com seriedade, como Sim. nós tratamos, havia uma oposição, e hoje nós temos saudades dessa oposição, né? Entre PT e PSDB. Era uma oposição saudável, era um debate político de alto nível, especialmente se comparado com como é o debate político hoje, né? Que é um debate pobre, rasteiro, né? Como dizem meus amigos e amigas, um debate tosco, né? Eu tenho uma moça que é vereadora hoje aqui em São Paulo, que trabalhou comigo 10 anos, foi minha principal assessora, Marina Bragante, e a Marina hoje é vereadora de São Paulo, uma grande vereadora, e a gente aprendeu muito juntos, e ela sempre falava assim, fulano é tosco, né? Eu aprendi isso, tosco. Hoje a política é tosca. Né? Mas o que eu quero dizer é que eu era o líder da oposição ao Haddad, quando o Haddad foi prefeito. Eu era líder do PSDB, uma bancada importante na Câmara Municipal de São Paulo, grandes nomes como Pólice Neto, Gilberto Natalini, Andréa Matarazzo, o Mário Covas Neto, Zuzinha, né? Então você vê que tinham grandes figuras, né, da política, e mesmo Gilson Barreto, Claudinho de Souza, era uma bancada forte, era uma bancada pesada. E a gente tinha como oposição o PT, né? E na Câmara tinha lá o Centrão, né? Já tinha o Centrão na Câmara Municipal de São Paulo, né? Que era liderado pelo Antônio Carlos Rodrigues, pelo Milton Leite, pelo Aurélio Miguel, né? E aí eu era o líder do PSDB, e quando o Haddad se elege prefeito de São Paulo, eu me tornei líder da oposição. E então era uma constante, né? Um dia, numa conversa com o prefeito Haddad, ele me perguntou, poxa, Floriano, não é possível, você bate na prefeitura todos os dias, né? Eu não faço nada de bom para a cidade, né? E na época tinham muitas coisas acontecendo, a ciclovia, a ciclofaixa exclusiva dos ônibus, né? Uma cidade mais arborizada, tinha muitas coisas boas acontecendo. E eu disse a ele, olha, prefeito, o senhor faz muitas coisas boas para a cidade. Mas você não fala. Mas eu sou o líder da oposição, quem tem que falar é a sua base, né? Essa era a democracia, mas veja a civilidade, né? Eu, líder da oposição na Câmara Municipal de São Paulo, tinha uma civilidade com o prefeito Fernando Haddad, que era uma coisa assim de altíssimo nível, né? Hoje não existe mais isso, tem mais isso. É uma questão até de educação, né? De educação, de respeito, o sujeito foi eleito. Ética, né? Bom, e então voltando à sua pergunta original, quando naquele ano de 2021, 2022, né, aquele baixo astral tremendo com a pandemia, aquele baixo astral tremendo com o governo Bolsonaro, né, mortes, desrespeito, falta de humanidade, né, aquela forma tosca como o presidente Bolsonaro agia, né, um negócio também pobre, rasteiro, né, e desrespeitoso acima de tudo. Eu entendi, né, depois de muitos cafés com o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, na padaria Colmeia, ali na Jorge João Saad, onde nós nos reuníamos, né, o doutor Geraldo mora ali perto. Eu fui algumas vezes. Né? Ele mora ali perto, um apartamento simples, né, apartamento são 4 blocos, é um homem muito simples, muito correto, né? Sim. Aliás, um dos políticos mais honestos e mais íntegros e mais justos que eu conheci na minha vida, né? Muito religioso, mas acima de tudo muito correto, né? Nesse espírito cristão muito sério, né?
E aí ele me contou, né? Aí tem toda a história já conhecida, né? Me contou que o então ex-secretário Gabriel Chalita era muito amigo do ex-prefeito Fernando Haddad, conversaram, pensaram em alguma coisa que pudesse de fato mudar o rumo do país, né? Naquele momento a gente já suspeitava, mas não tinha certeza, de que havia um movimento mais golpista do ponto de vista da direita, né? Uma aliança com os militares, e aquilo era toda uma suspeição, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Mas a gente suspeitava que tinha discursos autoritários, viés autoritários contra o Supremo, contra o Congresso, né? Desacreditando a democracia, né? A gente já tinha visto experiências em outros países desse desmoronamento interno da democracia, você vai corroendo as instituições até que não sobra nada, né? Sobra o descrédito e aí vem o mito, né? O líder que vai reconstruir e tal. E isso foi com Mussolini, isso foi com Adolf Hitler. Tem vários exemplos aí. Com todos. A gente tem vários nomes na história sobre isso. E aí o Alckmin me disse, olha, tive com o presidente Lula e ele está sugerindo construir uma aliança, uma frente democrática com vários partidos, uma frente que se oponha a esse viés autoritário que está se construindo no Brasil. E aí, Fausto, eu fui para casa. No primeiro momento eu me assustei, né? Porque não era questão de uma aliança com o PT. Não é isso que se trata. Se tratava de algo muito maior, né? Era uma aliança a favor da democracia, para garantir a democracia no país, que tinha sido construída com tanta luta e com tanto suor e lágrimas, de pessoas que provavelmente já nem tinham tanta força mais naquele momento, em 2022, mas nós tínhamos como herdeiros desse processo, dos nossos pais, de retomar esse assunto. Foi isso que aconteceu. Eu fui para casa em dúvida, dormi, né? Nada como uma noite de sono. Sim. No dia seguinte voltei e falei, presidente, na época governador Alckmin, né? Ex-governador, mas eu chamava de governador, eu tô junto contigo. Vamos nessa. Eu entendi perfeitamente que há uma missão maior, e aqui não se trata de uma aliança Lula-Alckmin, se trata de uma aliança em favor e na defesa da democracia no Brasil. Perfeito, perfeito. Você foi eleito 2 vezes o melhor legislador pelo voto consciente. Que beleza, hein? Não foi fácil. Não foi fácil. Eu brincava de dizer que as tiazinhas do voto consciente, né? Tiazinhas com o maior respeito, porque eram pessoas mais velhas, mais experientes, que iam para lá e ficavam sentadas no plenário, assistindo tudo que a gente fazia, acompanhavam tudo que era publicado não tinha tanta rede social, já tinha, mas era menos, nas redes sociais e na internet, né? No Contas Abertas. E Fausto, na verdade, o que eu fiz não foi nada demais, né? Mas mudou um pouco o pensamento. Por exemplo, eu fui o primeiro vereador de São Paulo a abrir as contas do gabinete. Tudo na internet, tudo, 100%. Nota fiscal, quanto gasta, quanto ganha cada um. O Contas Abertas. Não existia isso na época, né? Um outro vereador, colega meu, que também tinha o mesmo viés democrático e de transparência e de dados abertos como eu tenho, ele disse assim, não, mas as minhas contas estão abertas também, está tudo no cartório. Eu registro tudo. Eu falei, ô fulano, quem vai no cartório olhar a conta? Você tem que pôr na internet todos os gastos, sua conta bancária. A conta bancária jurídica, né? Sim. Então, essa foi uma das medidas que eu tomei e que, por incrível que pareça, mudou a história da Câmara Municipal de São Paulo. Porque 2 anos depois, todos os vereadores puseram suas contas na internet e a própria Câmara adotou isso como regra geral. Eu aprovei um projeto de lei na cidade de São Paulo, que depois foi aprovado no Estado e na União, que era, o primeiro projeto é meu, que foi o projeto de dados abertos, obrigando a Prefeitura, o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal de São Paulo a pôr todas as contas na internet e todos os salários na internet. A resistência foi imensa, demorou 3, 4 anos para acontecer, mas assim, foi uma virada de chave. E eu não considero isso tão incrível. É relevante.
Eu não considero incrível, porque assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Para aqueles que nos deram a confiança de um mandato, é abrir as contas e mostrar o que a gente faz com o dinheiro público. É uma obrigação, né? Obrigação, sem dissimular. Porque quem é correto não precisa dissimular. Quem é correto não precisa maquiar contas, né? Mostra o que está fazendo, mostra quanto custou, né? E discute de peito aberto as questões que estão aí. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Em 2016, você foi favorável ao impeachment da Dilma Rousseff. Era uma questão pessoal sua também ou era eu acho partidária? Que eu vou dizer o seguinte, a política somos nós e nossa conjuntura, né? A gente não faz nada sozinho, a gente não tem eu tô aí tô em algum lugar aí. Não, nessa foto eu acho que eu não ali, aqui, não estou vendo você ali. Não, acho que não. Aqui não, imagina o Eduardo Cunha, olha só. Eu estava como secretário de Estado do governador Alckmin, eu era secretário de Desenvolvimento Social. A minha base política é uma base da cidade de São Paulo, especialmente na zona 005, que é o Jardim Paulista, onde eu tive mais de 30 mil votos. Também a comunidade judaica de São Paulo, onde eu tive também mais de 30 mil votos. Eu fui eleito deputado federal com 114 mil votos, numa eleição assim dificílima. É muito voto, né? É muito voto. E uma eleição difícil. Fui eleito e fiquei na frente de pessoas assim, de nomes consolidados, como o ex-deputado federal falecido já Mendes Tame e do Roberto Freire, que ficou como o meu suplente, né? Então, nomes importantes dentro da minha chapa, né? Dentro da nossa aliança. E assim que eu me elegi, o então governador Alckmin me chamou para ser secretário de Desenvolvimento Social e abrir a vaga da Câmara Federal para o meu primeiro suplente, que era o então deputado ex-ministro Roberto Freire. E aí, na época do impeachment, nós tínhamos que reassumir o mandato e votar, né, sim ou não ao impeachment da presidente. Havia já um caldo dentro do meu eleitorado já consolidado a favor do impeachment. Havia uma crise econômica muito grave, né, uma percepção de que a presidente Dilma não tinha mais capacidade de se articular. Não estava bem, né? O país não estava bem. Então, era a conjuntura, né, o caldo político, muitas manifestações na rua, né, a partir do Vem Pra Rua e outros todos, mas havia um caldo muito consolidado a favor do impedimento da presidente. Mas eu quero aqui deixar registrado e consignado, e as pessoas já sabem, mas eu quero deixar consignado. Eu fui conversar com o governador, eu era secretário dele, e disse ao governador Alckmin, falei, olha, há uma perspectiva de votação do impeachment, acho que a presidente vai ser impedida, e eu quero estar lá para votar e tal, e eu queria saber o que o senhor acha. E ele disse, eu sou contra. Eu sou contra. E aquilo me assustou. Então, deixar muito claro que o governador Alckmin, na época, era contra o impeachment da presidente Dilma. Mas deixar assim claríssimo. Né? Não falou só para mim, falou para toda a nossa bancada de deputados federais. Né? Na época, o chefe da Casa Civil era o então deputado Samuel Moreira, hoje prefeito de Registro. E ali ficou muito claro, eu sou contra o impeachment da presidente Dilma. Eu me assustei e disse, mas por que o senhor é contra o impeachment? Assim, porque ela foi eleita, porque ela tem que terminar o mandato e porque nós vamos disputar uma nova eleição daqui a 2 anos. Isso era 2016, né? A eleição era em 2018. Nós vamos disputar, vamos ganhar no voto. Ou seja, o que o Alckmin queria dizer é assim, ninguém ganha no tapetão. Pode até ganhar, mas não vai levar, né? E olhando hoje,
Camunha e a todos aqueles que nos acompanham. Eu acho que ele tinha razão. Eu acho que foi um erro. Porque a saída da presidente Dilma abriu aquele mandato tampão do presidente Temer, que foi um mandato, enfim, cumpriu lá, né, missões até importantes. Eu considero que o governo Temer teve medidas muito importantes para o país em pouco tempo, né? Lembro do ministro Raul Jungmann, lembro do próprio ministro da Educação, Mendonça Filho. Recentemente, né? Jungmann, né? Jungmann faleceu, eu fui no velório dele agora na semana passada. Aliás, não, no início dessa semana, né, segunda-feira. Tive ele faleceu domingo passado. Retrasado, né? Porque o programa aqui é segunda-feira, não, retrasado. Então teve o Jungmann, teve o Mendonça Filho, e eu teve a reforma trabalhista, né? Tiveram coisas importantes, mas aquele mandato tampão sem lastro político, é que abriu a possibilidade da assunção do bolsonarismo. Né? Porque era isso, né? Era PT, PSDB, PT, PSDB. Tinha um nível de debate muito bom político no país. Né? Aí, quando você rompe digamos, esse debate entre esses dois lados, surge esse Frankenstein, né? Que Na época foi um fenômeno, né? Fenômeno. Eu me lembro que eu fui na casa de um... Eu tenho uma empresa de comunicação, como você sabe, né? Eu fui conversar com essa pessoa, ele pegou o celular e me mostrou todos os lugares que o Bolsonaro ia, o número de pessoas que estavam presentes. Era uma coisa mesmo assustadora. Ele falava para mim, olha, ele vai ser presidente da República. Eu falei, puxa vida, mas assim, de uma hora para outra, porque ele não era conhecido como deputado, né? Ele tinha um nome... O Fausto, eu sentava 7 fileiras à frente dele. Eu sentava na segunda fileira do Congresso Nacional, plenário da Câmara dos Deputados. Ele sentava 7 atrás de mim. Ele era um sujeito absolutamente inexpressivo. Inexpressivo. Não falava direito, né? Tinha uma oratória... Era chamado baixo clero, né? Baixo clero, baixíssimo. Tinha uma oratória patética, infantilizada, sabe? Uma oratória de colegial, né? De ensino médio, para falar. Era assim uma coisa tosca, voltando ao termo, né? E aí eu encontro ele no aeroporto de Brasília, vindo para São Paulo, e eu disse, Bolsonaro, tudo bem e tal. E a gente se conhecia lá do Congresso, né? Eu falei, e aí? Ele falou assim, eu vou ser eleito presidente. Eu falei, pô, imagina, vai ser eleito presidente. Ninguém sabe quem ele é. Mas eles já estavam com uma atuação nas redes sociais muito forte, né? Muito, digamos, capilarizada, né? Especialmente entre os mais jovens. Vendiam essa ideia de antissistema, né? E a ideia de antissistema, ela é uma ideia antidemocrática. Né? E é curioso isso, porque fala assim, eu sou contra os políticos, eu sou contra a corrupção, mas toda a família dele era de políticos, toda a família dele tinha problemas com corrupção ligados especialmente à questão das rachadinhas. O que é a rachadinha? A rachadinha eu contrato um funcionário no meu gabinete para ganhar 10 mil, ele fica com 2, eu fico com 8, é isso. E muita gente faz isso, viu? Muitos parlamentares continuam fazendo. E a gente sabe, aliás, a gente sabe quem faz e quem não faz, né? Então, era curioso, porque todo o discurso do Bolsonaro contra o sistema era, na verdade, absolutamente dentro do sistema. Ou seja, era tudo fake, era tudo uma grande farsa. E quem é da política sabia, mas quem não era da política comprava aquele discurso, né? Do mito, vai transformar, se eu não conseguir mudar é porque o Congresso não deixou. Pô, mas o sujeito é congressista há 15 anos, entende? Então, era tudo uma grande mentira, né? Era tudo uma grande mentira. E a facada ajudou. Ajudou a elegê-lo. Porque quando ele teve a facada, ele sai de todos os debates políticos, que era o que ele queria, ele não queria debater com ninguém, até porque ele não tinha capacidade de debater, né? Ele queria sair do cenário político, ficar só na coisa do hospital, da recuperação, né? Tem essa coisa da compaixão do brasileiro,
O brasileiro tem compaixão, né? Então tinha toda essa coisa. E ele passou a ocupar na televisão, eu lembro na Record, Bandeirantes, etc., 7 minutos de jornal falando sobre a facada, sobre a recuperação dele e tal. Enquanto os outros candidatos tinham 30 segundos. E aí foi matador. Né? Foi. Elegeu muita gente, né? Muito deputado. Elegeu muita gente Deputados com 2 milhões de votos. Você foi um dos fundadores do PSDB. Exatamente. 88. 25 de junho de 88. Sim. Teatro Zácaro, em São Paulo. Ali no Bexiga. Na Bela Vista. Eu me filiei ao PSDB. Crente que seria o meu primeiro e único partido. Quem levou você para lá? Partido da Social Democracia Brasileira. Isso. Olha, quem me levou para lá foi André Franco Montoro. Já com uma certa idade, um líder inconteste, dizendo que o futuro se chama juventude. E ele apostava tudo na gente. E eu tinha 18 para 19 anos e me filiei ao partido. Foi um sucesso. Era uma esperança de um futuro social-democrata, que o Brasil pudesse se transformar em algo mais justo, mais humano, mais solidário, mais fraterno, mas especialmente justo socialmente. Né? E foi lindo. E eu fiquei no partido até recentemente, quando o partido foi se desintegrando, foi quebrando todos os... Mas está afiliado a algum partido hoje? Eu me filiei ao PSB, o PSB que vem de Ariano Suassuna, né? Que vem do Eduardo Campos, né? Um partido que se fortalece em Pernambuco, que tem uma tradição política sensacional. Aqui em São Paulo, liderado por grandes nomes também, mais recentemente pelo ministro Márcio França, e hoje presidido pelo seu filho Caio França, que é deputado estadual. Aliás, um grande rapaz, um jovem assim, muito promissor, Caio França. E quando o Alckmin foi convidado, então, pelo então presidente Carlos Siqueira, pernambucano também, ele me ligou e disse, olha, estou indo para o PSB, e eu falei, vou contigo. E fui. Estou muito animado com o partido, porque nós temos João Campos, prefeito de Recife e futuro governador de Pernambuco, se assim Deus quiser, e os eleitores. Um outro rapaz prodígio, né, que ainda vai chegar à presidência da República, João Campos, guardem esse nome. É um menino muito bacana, muito bacana. E eu estou feliz no PSB hoje. Eu acho que é um grande partido, muita gente forte virá ainda. E é um partido muito sério, muito sério. E estou muito feliz. Perfeito. Estamos comemorando 472 anos da cidade de São Paulo. Você teve participação nesse período todo aí e fez muita coisa para São Paulo. Como é que você analisa hoje a cidade? Eu fui colega, inclusive, do prefeito Ricardo Nunes, né? Durante 6 anos fomos vereadores juntos. Uma pessoa muito humana, muito bacana, sabe escutar. Né? Eu gosto muito do Ricardo, como pessoa. Acho que a administração é razoável, né? Eu daria nota 6, 6,5. E digo isso porque acho que ainda falta na cidade de São Paulo zeladoria. E eu sempre disse ao prefeito, meu amigo Ricardo Nunes, que o que a gente precisa fazer quando governa a cidade... Eu não dizia isso com arrogância, não. Eu dizia com humildade porque eu tinha sido vereador 6 anos, 2 mandatos, que eu acabei me elegendo federal no 2º mandato. Mas eu dizia porque eu aprendi com a população que o que as pessoas numa cidade mais querem é que a cidade esteja limpa, iluminada, com o mato cortado e sem buraco nas ruas. Né? E, obviamente, saneamento, água, etc. Mas aí era Estado. E segurança que é Estado. Né? A prefeitura pouco poderia fazer pela segurança. Mas, nesse ponto, acho que a prefeitura surpreendeu com
câmeras, com as câmeras, né? O Smart City, isso, que consegue identificar. Muita gente já foi presa. Muita gente já foi presa. Então, acho que houve realmente, alguns pontos da administração são surpreendentes positivamente. Mas acho que ainda falta zeladoria na cidade. E uma cidade com zeladoria é uma cidade que devolve mais cidadania e permite que as pessoas possam frequentar mais a cidade nas ruas. Ontem eu andei aqui na Avenida Paulista, aqui, eram 9h30, 10 horas da noite, não tinha mais ninguém na rua. Quer dizer, você vê que é uma cidade que está assustada, é uma cidade que está amedrontada, né, com a questão da violência, especialmente. Muita população em situação de rua. Então, eu digo, a segurança não é só a polícia. A segurança é o trabalho social, é o trabalho preventivo, é o trabalho de acolhimento, né? Quando eu fui secretário municipal de desenvolvimento social, junto com o André Matarazzo, que foi secretário de subprefeituras na gestão do Serra e na gestão do Kassab, a gente tinha um olhar para a população em situação de rua muito forte, no sentido de acolhê-los, de tirar da rua, de levar para os abrigos, para os albergues, para os restaurantes populares, para que a gente pudesse ter uma cidade melhor para todo mundo, né? Especialmente para os mais pobres. Então, agora, se você acha que cuidar da cidade é só embelezar e não olha para a questão social, você tem um desequilíbrio aí que gera violência. Você recentemente foi firmado um acordo, Floriano, entre o Mercosul e a União Europeia. Aí já está sendo mais a sua praia hoje em dia, né? Estou muito feliz. Eu trabalho numa das principais agências brasileiras de cooperação internacional, que é a Apex, a Agência Brasileira de Exportação. Você está lá desde o começo do governo? Desde o começo, Ela é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimento, então ela vai nas duas vias, né? Uma via de duas mãos. Ela leva as empresas brasileiras para o exterior através de feiras, rodadas de negócios e traz investidores internacionais através de roadshows e mostrando o cardápio de investimentos no Brasil, em infraestrutura especialmente, no PAC, né, no Programa de Aceleração da Economia. Então, eu acho que tem assim, uma oportunidade imensa hoje no Brasil de crescimento, com energia limpa, com um país que tem uma legislação regular, né? Quer dizer, tem segurança jurídica nos negócios. É um país que tem um desenvolvimento hoje de maturidade educacional muito maior do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então tem bons profissionais disponíveis, né? A ampliação do ensino superior no Brasil, especialmente nos governos do presidente Lula, foi impressionante, né? Então hoje nós temos muito mais gente capacitada e preparada para o emprego. Aliás, não é por outro motivo que nós estamos vivendo praticamente o pleno emprego, né? E a Apex, que é a agência que está vinculada ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, lideradas pelo vice-presidente Alckmin, que faz um trabalho extraordinário, né? Impressionante como o Alckmin, ele é um sujeito dedicado ao trabalho, né? Você sabe que ele trabalha de segunda a sexta e chama o time para trabalhar com ele sábado e algumas vezes ainda no domingo. É impressionante. Aí aqui em São Paulo, ou lá? Não, lá ele está morando em Brasília. Ele vem para São Paulo, mas ele mora em Brasília. E aí, vira e mexe sábado, toca o telefone, olha, o presidente está chamando e tal. E aí a gente vai lá e despacha de manhã e tal. Ele vai à missa, né? Todo domingo vai à missa com a dona Lu. Mas ele trabalha. E a Apex está vinculada ao Ministério. Então a gente faz um trabalho muito preciso do ponto de vista das missões presidenciais, das missões vice-presidenciais, né? O presidente Lula já fez mais de 14 missões presidenciais, nós vamos chegar acho que a 18 até o final do governo dele. Isso se chama diplomacia presidencial. Ele leva o Brasil e ao levar ele leva 100, 200 empresários juntos, fazem rodadas de negócio lá fora. Então o Brasil ampliou 500 novos mercados nesses últimos 3 anos. Isso é extraordinário, porque são 500 novos mercados para carne, para o café, para a soja, para o minério, para a Embraer, né? O Brasil fabrica aviões, para os ônibus da Marco Polo e assim por diante, né? Para a celulose da Suzano,
Então, assim, nós temos um potencial de diversidade econômica que o mundo fica admirado, né? E o Brasil estava queimado lá fora. E eu falo isso assim de forma muito transparente. Logo no começo, em 23, quando a gente assumiu a Apex, eu comecei a participar de algumas feiras. Especialmente na Europa, o Brasil era muito mal visto. Muito mal visto. O desmatamento, a pobreza, o desleixo com... né? A coisa da pandemia pegou muito mal. Porque na Europa morreu muita gente. E aqui o Bolsonaro não ligava muito para isso. Isso pegou mal lá. Né? Porque eles sofreram muito. A gente também sofreu. Nós tivemos mais de 700 mil mortes. Né? Perdi muitos amigos. Não, foi uma coisa terrível. E aí essa falta de respeito contaminou um pouco a imagem do país, sabe? O país tinha uma imagem boa. Nós perdemos essa imagem. E depois o Bolsonaro não gostava muito de viajar para o exterior, né? Não tinha era uma coisa mais interiorana mesmo, né? Mais aqui e tal. E o Lula é o contrário, né? Então o Lula foi, o Lula fala, o Lula vai, o Lula participa, o Lula chama o presidente Trump de companheiro, sabe? Essas coisas assim, vai criando intimidade, aí traz o Macron e fala, eu tô apaixonado, estamos juntos e tal. Então o Lula tem esse carisma internacional, né? De ser um trabalhador que veio lá, tipo o Lech Walesa na época do Solidariedade na Polônia, né? Tem essa coisa, né? Do sujeito que veio lá de baixo, de Garanhuns e chegou 3 vezes à presidência e tal. E deve chegar à 4ª. E o Trump se dá bem agora com ele. Estão ótimos. Né? Os dois estão ótimos. Os dois estão ótimos. Mas só para te dizer o seguinte, nós mudamos nesses 3 anos a imagem do Brasil lá fora. E mudamos com trabalho. Não teve milagre. Foi trabalho, mostrando que o Brasil não era aquilo que se pretendia, que se observava há 4 anos atrás. O Brasil é um país em desenvolvimento, que é um país que tem uma riqueza natural única, que tem uma energia limpa e sustentável e renovável única, e sobrando, que tem uma infraestrutura invejável de portos e aeroportos. Pode melhorar? Muito. Tem que melhorar muito. Mas assim, vamos considerar o que é o Porto Santos, Paranaguá, Pecém, Suape. O Brasil tem portos em prática. Essa semana eu fui visitar o porto de Aracaju, na virada do ano, porque lá também tem agora uma nova exploração de óleo e gás, né? O Brasil se tornou o 9º maior produtor de petróleo do mundo. Como assim? Você lembra? Nos anos 70 nós tivemos crise do petróleo, nos anos 80. Lembra? Delfim Neto. Racionamento de abastecimento. O posto fechava sexta-feira, você só podia abastecer na segunda. Tinha Paulo e Petro, né? O Maluf criou o Paulo e Petro. Pô, hoje o Brasil é autossuficiente em petróleo. Hoje nós temos gás natural rodando o país inteiro. Né, desenvolvendo toda a indústria. O parque industrial brasileiro teve uma retomada incrível nesses últimos 3 anos, com o Alckmin à frente. Né, medidas precisas, pequenas, com grande impacto no desenvolvimento, né, da NIB, a Nova Indústria Brasil. Então, assim, eu acho, franca e sinceramente, o que está acontecendo no país, pode gostar, pode não gostar do presidente Lula, mas o que está acontecendo no país nesses últimos 3 anos é impressionante. Não é por outro motivo que a Bolsa bate recordes todos os dias. Se não me engano, ontem chegou a 173 mil pontos. Né? Imaginar que no último ano do governo Bolsonaro nós estávamos com 118 mil pontos. Então, assim, nós estamos vivendo, nós estamos com praticamente pleno emprego. Ontem, eu vou confessar uma coisa, mas anteontem eu fui comer no McDonald's. Me rendi. Fui comer no McDonald's. Aqui na Paulista, tinha uma placa na frente, logo que você entra no McDonald's da Paulista, pode ir lá ver. Assim, precisa-se. Venha trabalhar no Mac. Tudo que eles precisam de contratação. Fausto, eu ando o Brasil inteiro. Em todo lugar tem placa de contratação. Eu nunca vi um país contratando tanto. Nós estamos crescendo. Sim, né? Claro, sem dúvida. Você, como analisa a indústria brasileira atualmente? Floriano? Eu acho que é uma indústria de transformação importante, está se tornando cada vez mais tecnológica. Nós estamos caminhando para essa indústria 4.0. Nós estamos criando um parque industrial de saúde, que é o complexo da saúde, que vai substituir insumos hoje importados da Índia, da China. É algo impressionante.
essa capacidade que o Brasil tem de produção, de inovação. E o que eu acho que faltava, realmente, era uma política industrial. Porque no passado achavam que política industrial não servia para nada. A indústria vai ser competitiva se ela for livre, se ela puder disputar com a indústria no exterior. E não é verdade. A gente viu o exemplo da China, a gente viu o exemplo da Índia, a gente viu o exemplo do Vietnã, mesmo a comunidade europeia, mesmo os Estados Unidos. Há protecionismo, há incentivos, há política estratégica do que desenvolver. E o Brasil não tinha. E o presidente Alckmin criou uma política de desenvolvimento industrial que deu rumo à indústria brasileira. E é por isso que nós estamos começando a colher os frutos agora. O que mais incomoda você na política hoje? Em primeiro lugar, a falta de compromisso com a república, né? Com a res pública. Né? Essa ideia de que o político ele é um servidor. Ele está para servir e não para se servir da política. Isso me incomoda profundamente, porque eu vejo grande parte dos políticos atuais que não tem ideia do que é o público, né? Do que é o bem público. A ideia de se apropriar do bem público, ela corroeu a política, e isso me incomoda muito. Eu acho que não basta ser honesto financeiramente, eu acho que tem que ser honesto intelectualmente. Né? O sujeito que é honesto financeiramente, mas é desonesto intelectualmente, causa um problema do mesmo tamanho. Ou seja, você ser ladrão, ou você ser dissimulado, ardiloso, mentiroso e produzir informação falsa, é tão grave quanto. É isso que eu quero dizer. E eu acho que isso vem corroendo a política no mundo e no Brasil, e nós precisamos voltar a pensar em ter políticos que sejam de fato comprometidos com o mandato público, com a res pública, com o direito público, né? E se a política não for para melhorar a vida das pessoas, ela não serve para nada. Durante a sua carreira política, que é longa, você se arrepende de algum fato? O Fausto, provavelmente sim. De alguns, provavelmente. De muitos, né? Porque a gente acerta e erra. A gente vive aprendendo. E isso é humano, e a gente vive aprendendo. Eu acho que eu tive mais acertos do que erros. E eu acho que eu tenho eu desenvolvi uma receita para isso. Eu até queria dividir aqui gratuitamente com todo mundo. Eu acho que a gente precisa se cercar de pessoas boas, né? A gente precisa se cercar de pessoas melhores que a gente. E a gente tem que ter humildade. A política é o exercício da humildade. Pedir voto é um exercício da humildade. Pedir para uma pessoa confiar em você é o exercício da humildade. Então, eu acho que o segredo para que você tenha sucesso na vida, e aqui não falo como coaching, não, falo como experiência de 30 anos no setor público, é que a gente tenha humildade, que a gente escute mais do que fale. É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. E que a gente possa ter sempre esse espírito acolhedor, de respeito à diversidade, de respeito ao outro, né? De entender que nem todos são iguais a você. Você não pode medir as pessoas pela sua régua. Eu acho que o segredo é se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas boas. Então, procura pessoas boas, corretas. Você não acha que você vai andar numa matilha de cães ferozes e você vai ser o único bonzinho. É melhor mudar a sua matilha, né? É melhor andar com pessoas que sejam parecidas com você, deste ponto de vista, da honestidade, da correção, do bom pensamento, né? Das boas ideias. É importante isso mesmo. Você pretende ser candidato a deputado esse ano? Olha, eu gostaria, né? Eu tenho muita vontade de voltar à arena política, né? Com um mandato que te dá essa liberdade de debate, de ação, de construção. Mas, veja, isso não depende só de mim, né? Como eu disse no início do programa, acho que depende da gente, das nossas circunstâncias. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se não for esse o momento, eu tenho pessoas que eu considero muito relevantes que eu possa apoiar, né? E também tenho o meu compromisso com o vice-presidente
Geraldo Alckmin, Sim. com quem eu trabalho com muito orgulho, Vai muita decidir junto admiração. com ele. Sem Eu, dúvida. pessoalmente, eu gostaria de ver você na Câmara Federal. Novamente. Muito obrigado, Fausto. Floriano, chegamos ao final do programa. Muito obrigado, foi um prazer imenso recomendar mais uma vez a Orb News, porque é uma plataforma, é um site que tem grandes artigos, grandes matérias, está aqui, orbnews.com.br, né? E conteúdo confiável, e eu recomendo porque eu escrevo também aqui na plataforma Orb News, e você vai ficar sabendo de coisas importantes, interessantes, e mais do que isso, reflexivas. É importante a gente pensar. Ao amigo espectador, nosso muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa entrevista com o Floriano Pêssaro. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.